Boa tarde a todos. Hoje a gente vai conversar rapidamente, né, sobre o que aconteceu ontem, que foi, assim, um balde de água fria em cima do povo brasileiro, né, mas vamos aos fatos, né, vamos por fatos. Na quinta-feira nós tivemos aquelas fake news esparramadas no Brasil inteiro, de que o Sérgio Moro se demitiria do ministro, deixaria de ser ministro. E a gente começou a... Não, é mentira, é fake news, é fake news, é fake news, até que a assessoria do próprio ministro veio e confirmou que era fake news. Resolvido o problema. Vamos dormir na santa paz de Cristo. Quando foi ontem, o Brasil acordou com uma bomba. Eu não vou dizer nem bomba nuclear, eu vou dizer logo um vazamento da usina nuclear da Ucrânia. Vazou a radiação para todo lado. E a gente foi pego de surpresa, até o próprio presidente foi pego de surpresa, porque até então, na quinta-feira, ele disse que não sairia do governo. E na sexta, ele convoca uma coletiva de imprensa, se demite ao vivo, sem se comunicar para o presidente, sem chegar perto do presidente e conversar. Ele se demite ao vivo. A gente e ele ficou sabendo no mesmo momento. Aí eu pergunto, isso apaga o que ele fez pelo Brasil? Não. Ah, mas o Sérgio... Não apaga o que ele fez pelo Brasil. Ele foi implacável no combate à corrupção. Ele foi implacável. Ele estremeceu Brasília. Ele estremeceu os poderes. Ele estremeceu aqueles bandidos de Brasília. Colocou grandes políticos e empreiteiros do Brasil inteiro na cadeia. Ele entrou para a história como um herói brasileiro. Porém, ele entrou também para a história como um covarde. Essa é a palavra que eu tenho que usar. O Bolsonaro tomou uma facada e não desistiu do Brasil. Está aí lutando contra tudo e todos, contra um sistema corrupto que quer derrubá-los pelo simples fato dele não roubar e não deixar roubar. Está lutando contra a imprensa, contra deputados, contra o Senado, contra a STF, contra todo um sistema que foi aparelhado há mais de 30 anos pela corrupção, que estão sofrendo por abstinência de roubo. E o Sérgio Moro tomou um não e teve seu orgulho e seu ego ferido e pulou fora do barco. Uma frase que eu sempre eu acho forte, marcante, que o presidente Bolsonaro sempre fala é o seguinte: soldado que vai à guerra com medo de morrer é covarde. Eu sempre ouço e trago essa frase porque é uma verdade. Se você está numa guerra, você tem que estar preparado para tudo. Para matar, para morrer. E o que nós estamos vivendo hoje no país é uma guerra. No momento em que o Brasil mais precisa de união dos ministros, o Brasil está passando por um momento muito difícil com esse problema do coronavírus, com tanta corrupção, desvio do dinheiro que foi enviado para os estados para o combate à corrupção, deputadas federal, Joyce Hasselmann envolvida, governadores envolvidos. Então, é muita coisa que está acontecendo e ele simplesmente pulou do barco. E ainda fez acusações, sabe? Demais, acusando o presidente de coisas assim graves. Acusando o presidente de coisas graves. Respeito o Sérgio Moro, um excelente profissional, um excelente juiz. Um homem que vai ficar para a história do Brasil por dois motivos: combater a corrupção e por ter se acovardado no momento em que o Brasil mais precisou e ter apunhalado aquele que lhe estendeu a mão. Gosto dele, vou sempre respeitar, mas eu não votei no Bolsonaro por causa do Sérgio Moro. O Sérgio Moro veio pra gente de brinde. Foi um brinde maravilhoso. Assim como Paulo Guedes, assim como a Damares, assim como o Abraham Van Traub, assim como vários outros ministros, assim como Marcos Pontes, assim como a Tereza Cristina, assim como o Tarcísio, são brindes que o Bolsonaro nos deu.
Eles vieram de brindes para nós. Mas quando eu apertei lá em outubro, eu fui lá e apertei na urna, me apareceu foi a foto do Mourão e do presidente Bolsonaro, não do Sérgio Moro. Não do Sérgio Moro. E tudo por uma questão de vaidade, uma questão de orgulho. Eu tenho uma biografia a zelar. Beleza. Mas nós temos um Brasil para cuidar, Sérgio Moro. O Brasil é muito maior do que a sua biografia. O Brasil é muito maior do que essa biografia que você escreveu, que de fato deve ser muito boa, mas o Brasil é muito maior do que ela. Muito maior. Não cabe a nós decidir entre uma biografia e entre 200 milhões de brasileiros. Lógico que a gente vai escolher entre 200 milhões do que a sua biografia. Muito obrigado pelos serviços que o senhor prestou ao país ao longo desses anos todos à frente da Lava Jato, desde 2010, acho que é 2010 mesmo, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Muito obrigado por tudo que o senhor fez. Mostrou as entranhas da corrupção no Brasil, revelou coisas que a gente jamais iria saber se não fosse graças a você. Que você, abaixo de Deus, o Senhor foi um instrumento dele usado para nos mostrar o que estava acontecendo, que hoje o brasileiro ele sabe o que se passou, o que se passa naqueles corredores do Congresso e do Senado. Mas eu não votei em você, eu votei no Bolsonaro. E a gente vai estar com ele até o final. As acusações que o senhor fez contra ele foram acusações muito graves. A PGR já está em ação. O senhor tem que provar o que o senhor falou. Porque o senhor, como um jurista, como um juiz respeitado, o senhor sabe que o senhor pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E só mais uma coisa. Qual é a diferença agora do senhor para o Glenn Greenwald? Porque quando o Glenn invadiu o teu celular, o celular do Deltan e dos outros procuradores da Lava Jato, o Bolsonaro ficou do teu lado. Lógico que ali tinha conversas verdadeiras, mas a maioria ali foi montada. Mas, de toda forma, o senhor fez a mesma coisa que o Glenn Greenwald fez. Printou conversas e postou na Rede Globo, a maior inimiga do Bolsonaro. Por qual motivo? E detalhe, expondo ainda a sua afilhada de casamento, que é a Carla Zambelli. Ela está extremamente decepcionada que eu estava assistindo o vídeo. E qual foi o motivo? O que o senhor quis fazer com isso? Até onde a gente pôde ver, não tem nada demais naquelas conversas. Nada. O senhor vacilou feio. O senhor pulou do barco no momento em que o Brasil mais precisa estar unido. O senhor achou mesmo que entre o senhor e o Bolsonaro nós iríamos ficar com o senhor? O senhor é apenas um ministro. O senhor é subordinado ao chefe do executivo, que é o Bolsonaro, assim como todos os outros ministros. São subordinados ao presidente. Quando ele disse que te daria a total autonomia, não era para você mandar mais que ele. Era para você fazer as coisas junto com ele. E o senhor sabia que o Valeixo já queria deixar a Polícia Federal há muito tempo, que ele está cansado e quer descansar, como de fato deve ser muito cansativo trabalhar à frente dessas operações. Tem que trabalhar não apenas com o físico, mas com o psicológico. E a pessoa de fato se cansa, quer descansar, quer ter um tempo para ele, para a família, viver a vida. O senhor vir falar que o senhor não sabia, sendo que o senhor tinha conversado um dia antes com o presidente, no Palácio do Planalto a respeito disso. O senhor mentiu. Ficou feio. Deu munição para a esquerda. Mas, vida que segue. Bola no campo. E isso aí é apenas mais um problema que nós temos que driblar. Mais uma etapa da construção do novo país. As máscaras estão caindo agora. Aquele que permanecer com o presidente até o final, esses são verdadeiros patriotas. Se tá todo um sistema contra um homem, esse cara é o cara certo. Se tá Rodrigo Maia, Alcolumbre, STF, Rede Globo
E a maioria dos jornais que levavam dinheiro na era Lula é porque o cara tá no caminho certo. Se tentaram matar o cara durante a campanha, porque sabiam que o cara ia dar trabalho, como de fato tá dando. O senhor Sérgio Moro, traiu a confiança do povo brasileiro, traiu a nossa confiança. Nos deixou perplexos com o que o senhor fez. O senhor printar conversas do chefe do executivo, do presidente da república, isso é crime. E o senhor, como um ministro, como um juiz estudado, deveria saber disso. O senhor está com o seu ego ferido, com o seu orgulho ferido, porque o senhor um não faz a gente crescer, um não faz com que a gente tenha uma perspectiva diferente daquilo que a gente está querendo. Confesso que eu fiquei muito decepcionada, mas eu não vou deixar jamais de agradecer o que o senhor fez pelo Brasil. Mas o meu apoio, o senhor não tem mais. Fiquei decepcionada, fiquei chateada, assim como muitos brasileiros. Não esperava isso do senhor. Essa apunhalada, não vou dizer apunhalada, esse tiro de bazuca que o senhor deu nas costas do presidente. Convocar uma coletiva de imprensa, se demitir ao vivo, sem antes comunicar ao seu patrão, foi muito, 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 muito feio. Pegou muito mal pro senhor. Muito mal. E para quem não sabe, Glaucia, mas o presidente quer se interferir na Polícia Federal. Uma lei de 2014 dá essa prerrogativa para o presidente. Uma resolução, uma lei criada em 2014, que o chefe do executivo, que no caso o presidente Bolsonaro, ele tem o poder de contratar, de demitir e de nomear delegados para a Polícia Federal, diretores para a Polícia Federal. Ele tem essa prerrogativa. Ele não queria fazer isso sozinho. Ele chamou o Sérgio Moro para poder os dois entrarem em acordo. Quando o Sérgio Moro contratou o Valeixo, o presidente poderia ter interferido, mas ele deixou. Aí agora, ele queria que o presidente deixasse novamente que ele escolhesse. E pasmem, ameaçando e fazendo chantagem com o presidente. Não, você pode mandar o Valeixo embora depois que o senhor me nomear para o STF em novembro. Pô, peraí, que a gente conhece o presidente, ele não é do tipo de tomar lá da cá. Ele não é desse tipo. Senão, todo o sistema não estaria no pé dele. Colocar essa faca no pescoço do presidente, um ministro da Justiça, e querer posar ainda, eu não falei... eu não sabia que ele ia demitir o Valeixo, sendo que ele teve uma reunião um dia antes com o presidente para falar sobre isso, para conversar sobre isso, e conversou pelo telefone com o Valeixo sobre isso, e detalhe, ainda expor a sua filhada de casamento, a Carla Zambelli, uma conversa que os dois tiveram, ele printou e colocou isso para a Rede Globo. Por qual finalidade que foi enviá-lo justamente para a Rede Globo? Qual foi a finalidade disso? Sérgio Moro, o senhor me decepcionou, decepcionou muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Eu jamais imaginei ver a esquerda, que tanto criticou o Sérgio Moro por ter prendido o Lula, defender o Sérgio Moro. Eu vivi para ver isso. A esquerda defender aquele que colocou o presidente deles na cadeia. Eu vivi para ver isso. Eu vivi para ver isso. É inacreditável o que eu vi ontem. E a tag que tá rolando lá no Twitter desde ontem, em menos de 24 horas já tinha mais de 1 milhão. Eu estou com o Bolsonaro. E hoje, quando eu fui olhar, já estava quase 1,5 milhão de eu estou com o Bolsonaro. Isso é uma prova de que a gente não abandona o nosso presidente. Que a gente não abandona o nosso chefe do executivo. O homem que praticamente deu a sua vida
para poder salvar, ficar na frente do executivo, que todo dia sofre ameaças de morte, ele e a família dele. Você acha que ele não deve sofrer ameaças todos os dias? Você acha que não devem ligar ameaçando a vida da filhinha dele de 9 anos, a Laura? Porque ele está fazendo um trabalho sério e honesto? Imagina para um pai ter que ouvir, que com certeza tem essas ligações, essas ameaças, ouvir que vão pegar e fazer acontecer com a sua filha, que vão pegar e fazer acontecer com a sua família, porque ele está tentando melhorar o país, fazer do Brasil um país mais justo para todos. Mesmo assim, ele não desiste, tendo a vida da filhinha dele em risco, a vida da família dele em risco, a vida dele em risco. Ele não desiste da gente. Um plano macabro sendo montado. Roberto Jefferson destrinchou passo a passo de como que eles estão fazendo para poder tirar o presidente. Passo a passo ele explicou qual o apoio do STF. Aí a gente vai virar as costas para esse homem, que a gente sabe que todos ali do STF, todos, com exceção do Fux, mas o resto é tudo militante que quer tirar o presidente, que vota contra as coisas que é para melhorar o Brasil, tendo apoio, respaldo jurídico deles. Ontem, a Joyce Hasselmann teve uma reunião com o Rodrigo Maia na parte da tarde, pedindo o impeachment do presidente, protocolou o impeachment do presidente, mais um. E o Rodrigo Maia ficou quieto, porque ele sabe que ele vai rodar. Ele tá com medo, tá acuado. A Joyce Hasselmann, ao invés de estar se preocupando em protocolar pedido de impeachment contra o presidente, ela deveria estar preocupada em contratar um bom advogado para poder explicar o dinheiro que ela roubou lá no governo, lá no Rio de Janeiro, junto com o maridinho dela. Era isso que ela devia estar preocupada, em contratar um bom advogado para se defender. Mas ela está preocupada em protocolar pedido de impeachment do presidente como responsabilidade por interferência na Polícia Federal. Mas a jumenta esqueceu de ler a lei de 2014, que ele tem essa prerrogativa, né? Ela esqueceu de ler a lei de 2014. Que ele pode nomear, é uma prerrogativa do presidente. Então, assim, o que está acontecendo é óbvio. O Roberto Jefferson... Ah, Glaucia, você cita sempre o Roberto Jefferson. Cito, porque ele participou de todo o esquema de corrupção do Mensalão. Então, ele sabe todos os esquemas de corrupção. Ele esteve nas entranhas, lá no obscuro da corrupção. E ele sabe como funciona. Ele sabe como funciona passo a passo. Ah, ele é corrupto. Perdeu o mandato, foi cassado. Mas não há ninguém melhor do que ele para explicar o que está acontecendo. Porque ele esteve lá. Ele já participou desse lado. Ele já participou desses esquemas. Então não há ninguém melhor do que ele para poder explicar para a gente como que funciona a engrenagem da corrupção. Como funciona essa máquina de tentar derrubar um presidente. Porque ele estava na época que fizeram o impeachment da Dilma. Então ele conhece cada passo. Ele conhece cada talho, cada detalhe da corrupção, cada peça que eles movem, cada coisa que eles montam para poder derrubar, para roubar. Então não há ninguém melhor do que ele para poder nos explicar o que está se passando lá dentro. Não há. Então, gente, vamos ficar aí atentos. Eu fiquei muito decepcionada, muito. Eu não esperava isso jamais do ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro. Não esperava. Foi como o presidente falou, que praticamente ele implorava, ficava implorando para poder ver, investigar quem foi que matou ele, porque não, né? Quem foi que mandou matá-lo. Ele implorando praticamente para ver o negócio do caso do porteiro, que quem teve que ir lá ver foi o Eduardo.
Aliás, Eduardo não minto, o Carlos, da portaria do condomínio onde ele mora, para poder descobrir que era mentira, para poder trazer para o público. Então, assim, se ele interferisse tanto na Polícia Federal, ele já teria descoberto quem matou ele, vocês não acham? Porque já vai para 2 anos. Agora, em setembro, faz 2 anos que tentaram matar o presidente. E ninguém tem ainda um nome do mandante. O cara não agiu sozinho. Tentaram entrar com a carteira de identidade do cara na Câmara, no mesmo hora que ele estava tentando matar o presidente. Se ele tivesse fugido dali, conseguido fugir, ele teria um álibi perfeito. Aí vem dizer, não, foi engano. Engano. Em 200 milhões de brasileiros, justamente o nome do Adélio Bispo apareceu lá no painel de visitantes da Câmara. Me poupe, né? Me poupe. É dizer que o povo é burro. Se o presidente se interferisse tanto como alguns estão dizendo, mas ele interferiu com não sei o quê, já teria descoberto há muito tempo quem que matou ele. Mas não, ele deixou a Polícia Federal fazer o trabalho dela. Mas ele cobrar, porque ele é o mais interessado em querer saber quem foi que matou, é normal. Até você, que se alguém tentasse te matar e você pudesse chegar perto e falar assim, eu quero saber quem foi que matou. Dá pra você investigar? Dá pra você reabrir o caso? Qualquer um, em sã consciência, faz isso. Isso não quer dizer que ele tá interferindo, ele quer descobrir quem foi que matou. Quem tentou matar ele. É normal. O cara sofreu 4 cirurgias e vai ter que passar por uma 5ª, só não passou ainda por conta do que chegou. Esse problema do coronavírus, ele teria que fazer uma outra. Então, eu não votei no Sérgio Moro. Eu votei no Jair Bolsonaro e no Hamilton Mourão. Foi uma baixa? Toda guerra tem baixas. Foi uma baixa lamentável? Foi. Foi uma trairagem? Foi. Nos decepcionou? Demais. Não apaga o que ele fez. Mas agora ele fica conhecido por 2 motivos. Por ter salvo o Brasil e por ter abandonado o Brasil no momento que o Brasil mais precisou dele. Por covardia, por orgulho ferido, por ego ferido. O senhor tem uma biografia a zelar. E nós temos um Brasil para salvar. 200 milhões de brasileiros. Então, entre a sua biografia e 200 milhões de brasileiros, nós ficamos com 200 milhões de brasileiros. Que a sua biografia é sua. 200 milhões é muita gente para cuidar. Então, a gente fica com o Brasil. Eu deixo esse vídeo para vocês. É lamentável o que aconteceu, mas é bola para frente, vida que segue. O presidente vai sair mais forte ainda do que ele entrou. Porque ontem eu estava assistindo uma profecia de uma missionária que veio dia 18 de abril, falando que o Brasil ia sofrer uma perda, um abalo, que a gente ia pensar que era o fim do Brasil. E, no entanto, não era. Era o agir de Deus. Que Deus iria colocar cada um no seu lugar. Isso foi uma missionária que falou, dia 18 de abril. Dia 24 aconteceu isso. O vídeo dela tá rolando pela internet, depois eu vou trazer, vou postar até no meu Facebook para as pessoas poderem estar vendo. Que o Brasil ia sofrer um grande abalo. Um grande abalo que o Brasil iria sofrer. E nós iríamos pensar que agora é o fim do Bolsonaro, o fim do governo. Mas que não. Que era necessário que isso acontecesse para Deus colocar cada coisa no seu lugar, cada deputado no seu lugar, cada ministro no seu lugar e mostrar quem é quem. E que Deus estaria entrando com providências. Que a mão de Deus está sobre o presidente. Que aquele que ele levanta e põe num lugar de destaque, homem nenhum tem poder de tirar. Ninguém tem poder de tirar.
São palavras da missionária que Deus trouxe para ela. E quem é cristão, a gente sabe que quando Deus usa uma pessoa para poder falar, é tremendo mesmo. E o que aconteceu? Abalou o Brasil inteiro essa notícia da saída do Sérgio Moro. Então, nada acontece por acaso. E não se preocupem, o presidente não vai cair. Ninguém vai tirá-lo de lá. Porque quem colocou ele lá foi o próprio Deus que escolheu. Então, ele não vai sair. Porque assim Deus decidiu. Ele não vai sair. Então, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. É cada susto que a gente passa, quando a gente pensa que as coisas estão melhorando, vem, pá, vem, pá, vem, pá. Falei que o ano de 2020 tem 4 meses que começou, mas parece que eu já tô lá no ano de 2050. Eu já tô tão cansada da gente brigar uma treta na internet todo dia que fica complicado. Mas a gente vai vencer, a gente vai sair forte dessa cortina de fumaça, desse nevoeiro que tá pairando sobre nós. Nós vamos sair muito mais fortes do que nós entramos. Isso vocês podem ter certeza. Fiquem com Deus. E como diz o nosso presidente, 2 frases. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é covarde. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. São essas 2 frases que a gente tem que guardar pra gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos e até a próxima.